Quero lamentar aqui profundamente a morte do influenciador norte-americano Charlie Kirk. Independente dos posicionamentos políticos ou das pautas ideológicas que ele postulava, por mais que eu discorde de muitas delas, matá-lo jamais seria ou será a melhor resposta para nada. Como tudo o que eu busco refletir aqui no meu canal, eu procuro vincular ao espírito do Evangelho de Jesus. E é com o próprio Jesus que eu aprendo que mesmo a causa mais digna e importante que se possa ter nessa vida, como foi a causa de vida do próprio Jesus, isso pode ser a causa pela qual a gente entregue a nossa própria vida como um sacrifício de amor, mas jamais pode se tornar um pretexto pelo qual eu tire a vida de outra pessoa. Com Jesus e o modo como ele conduziu a própria missão e trajetória dele, eu aprendo que quem entrega a própria vida, ao invés de tirar a vida do outro, esse sim demonstra uma confiança convincente num amor e num propósito superior, e que por isso obtém a maior conquista que alguém pode alcançar nessa vida, que é a vitória sobre o poder do maior tirano escravizador de nossas vidas, e que não está do lado de fora da gente. Ele mora do lado de dentro, que é o nosso medo, sobretudo o medo da morte. Agora, os que vivem aprisionados pela tirania desse medo essencial, inclusive através dos seus derivados como a ansiedade, o pânico e o desespero, e sem nada superior, realmente vivo e verdadeiro, pelo qual o sujeito possa exercitar a sua própria confiança, esses podem até ser religiosos e cristãos, podem até ser sinceros naquilo que acham ser o melhor para o seu país, mas para eles, dominado pelo próprio medo sem perceber, matar o outro faz parte do jogo. E aí, meus amigos, pessoas escravizadas pelo próprio medo, vivendo sob o desespero imaginário que cria neles um sentimento constante de vulnerabilidade e de perigo, como se eles estivessem por conta própria na vida e jogados ao léu da existência pelo próprio Deus a quem eles dizem acreditar. Esse tipo de disposição e de mentalidade pode acometer tanto quem é da direita como também quem é da esquerda. Porque não são ideologias políticas que nos salvam dessa disposição mental de morte. A maneira mais efetiva de romper os grilhões do medo no ser, eu particularmente aprendi com Jesus, que é através da renúncia diária da consciência de tudo aquilo que nos prejudica e nos mata, seguindo os caminhos e as direções que ele nos deu, e não pautas de ideologias políticas. Fora disso, todo lado pode ter extremistas. Todo lado, seja direita ou seja esquerda. Porque o combustível essencial do extremismo não são as pautas ideológicas que o sujeito defende. A raiz elementar do extremismo é o medo. E o medo, ele é mais do que humano. Ele pertence à nossa primitividade instintual. E ele precisa ser elaborado e trabalhado a fim de que ele não se torne o senhor das nossas vidas. Uma das coisas que eu discordo no pensamento e na proposta que Charlie tinha foi de uma fala que ele teve em 2023 num evento realizado pela TP USA, onde lá ele declarou que valia a pena arcar com o custo de algumas mortes por armas de fogo todos os anos, para que com isso eles pudessem ter garantido a segunda emenda da Constituição americana, a fim de proteger direitos que ele entendia terem sido concedidos por Deus. Olha, diferentemente de Charlie, mesmo discordando com o pensamento dele, eu não acho que vale a pena o custo de algumas vidas. Charlie, por exemplo, não era qualquer vida. Assim como muitos que já foram vitimados por esse tipo de política e de mentalidade também não são. Eu só espero de coração que um acontecimento como esse, por mais trágico e terrível que seja, porque que isso não fomente ainda mais extremismos. Porque se isso acontecer, não significa que um lado ou outro, seja direita ou esquerda, é que teve razão na história. Isso só vai atestar que, de novo e outra vez, foi o medo que venceu e que impôs a sua pauta. Paz, meus amigos, consolo para os enlutados e confiança em Deus, nesse momento onde o medo tem dominado muitos através de desesperos extremistas.